sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Podem se assentar, que significa Deus conosco. Isaías já escreveu acerca do Messias aproximadamente 800 anos antes de Jesus ser gerado. Jesus era o projeto de Deus para a salvação de toda a humanidade. Então, celebrar o nascimento de Cristo é algo mais que especial, porque a Bíblia diz que Deus enviou o seu único filho, o seu Filho amado, e a Bíblia também diz que ele se despiu de toda a sua glória e veio ao mundo para ser experimentado em trabalhos como eu e como você. Então, o nascimento de Cristo para a humanidade é uma grande vitória. Estamos celebrando, aleluia! Estamos celebrando o nascimento de Jesus Cristo. Estamos celebrando a salvação. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. A Bíblia diz que Satanás ele veio matar, roubar e destruir. Mas louvado seja Deus que ele enviou Jesus de Nazaré para salvar a toda a humanidade. Não é privilégio somente meu e teu. Ele veio dar a vida por toda a humanidade. Todos aqueles que reconhecem que Jesus veio em carne, que ele morreu e ele ressuscitou e o confessa como o único e suficiente Salvador de suas vidas, ele veio para esta pessoa também. Então, lá em Isaías 19, versículo 20, nos diz assim: e servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um redentor e protetor que os livrará. O povo estava em grande angústia, em grande desespero. Não havia esperança para a humanidade. E eles ali começam a clamar. E Deus ouve o clamor do povo e envia Jesus para nos salvar, para ser o nosso grande líder, o nosso ajudador, o nosso conselheiro, o príncipe da paz, o Pai da eternidade, aquele que quando você está em grande angústia, você clama e ele ouve a tua oração e ele te socorre, porque a Bíblia diz que quando nós clamamos ao Senhor, ele ouve a nossa oração, porque ele ouve a oração do justo, porque a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Então nós aprendemos que nós não estamos sozinhos. Ainda que aparentemente, de repente você não tem um familiar, você não tem um amigo, mas Jesus, ele está com você. Porque lá diz em Isaías que pode uma mãe se esquecer do seu filho que mama, todavia eu jamais me esquecerei de ti. Eis que te tenho gravado na palma de minhas mãos. Então o seu nome, o meu nome, está gravado nas palmas da mão do Senhor Jesus. E todas as vezes que ele estende a mão para abençoar a vida de alguém, ele olha e o meu nome, o seu nome está escrito lá, louvado seja Deus. Então pode o homem se esquecer de você, mas Jesus jamais se esquecerá de ti, louvado seja o nome do Senhor. Lá em Lucas, capítulo 1, Novo Testamento, né? Esse é o livro, Mateus, Marcos, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler o versículo 26. Anúncio do nascimento de Jesus. Então não estamos celebrando Papai Noel, não estamos celebrando nada de símbolos, estamos celebrando o nascimento de Jesus. Louvado seja Deus, porque Ele foi à cruz por mim e por você.
Lucas, todos acharam? Capítulo 1, versículo 26. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que a saudação seria esta. Que saudação seria esta? E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus, que significa Salvador. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? Ela era uma moça virgem. E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aleluia. Então ele foi chamado Filho de Deus. 38. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Louvado seja Deus. Então 800 anos antes, Isaías já tinha falado que iria nascer Emanuel, Deus conosco, a salvação. E aí Deus vem cumprindo com a sua palavra. Então eu aprendo que não importa o tempo. É claro que nós não vamos esperar 800 anos, imagina? Aleluia, mas há um tempo determinado para todas as coisas. Há o tempo de chorar e há o tempo de sorrir. Há o tempo de plantar e o tempo de arrancar aquilo que se plantou. Então há um tempo determinado de Deus para as nossas vidas. Para aquele que um dia levantou as suas mãos e confessou a Jesus como Salvador, Deus está no controle da vida dele. Deus está no controle da vida dela. E certamente nós não iremos perecer, porque Deus, Ele é um Deus zeloso, Ele é um Deus cuidadoso, Ele é um Deus que tem olhado para nós a cada manhã com olhos de misericórdias, porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque novas são a cada manhã. Louvado seja Deus. Então Deus entendia que nós iríamos precisar da sua misericórdia cada dia de nossas vidas. Ou seja, não somos merecedores do amor de Deus, mas a graça do Senhor, que é um favor imerecido, foi pago por nós naquela cruz do Calvário. Então não despreze o sacrifício, não despreze o nascimento do Salvador. Adore a Ele, celebre a Ele no dia 25. Aleluia, enfeite sim a sua casa, coloque bolas bonitas. Aleluia, prepare uma linda mesa, uma linda ceia, celebrando o nascimento de Jesus de Nazaré. É a noite de alegria, é a noite que veio a salvação para toda a humanidade. Então é digno de ser celebrado e é digno de ser adorado pelos filhos de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 2. Esse Deus, Ele é tremendo. Oh, aleluia. Deus já tinha projetado a salvação para nós, porque Ele sabia que nenhum homem comum seria capaz de ir à cruz do Calvário. Lucas capítulo 2.
versículo 7. Diz assim: e deu à luz seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Louvado seja Deus. Vamos continuar lendo. 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Ou seja, o nascimento de Cristo é para todo o povo que habita na terra. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Os anjos se reuniram naquele nascimento. Então nós aprendemos que nós precisamos nos reunir sim, para celebrarmos aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que te escolheu, aquele que te chamou, porque a Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos o Senhor, foi Ele que nos escolheu e nos nomeou, para que nós possamos ir e dar frutos para a glória de Deus Pai. Então você não escolheu Jesus, não foi você que quis entrar numa igreja simples e humilde como essa, foi o Espírito Santo de Deus que impulsionou o teu coração, aleluia, e colocou o desejo de você entrar num lugar como esse, levantar as tuas mãos e aceitar Jesus como teu Salvador. Aleluia. Então não foi você que escolheu ele, foi Ele que te escolheu. Você é povo eleito, sacerdócio real do Senhor. Então você não é pouca coisa não. Ele te elegeu nele antes da fundação do mundo. Ele te chamou, Ele te separou para adorar, para servir, para fazer o id dele, para fazer a vontade dele. Então os anjos, um exército, uma multidão de anjos, se reuniram para glorificar, para exaltar a Deus. Aleluia. E aconteceu que, ausentando-se deles o anjo para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. E vendo, o divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. Nós precisamos ir e anunciar a palavra. Precisamos ir e falar do amor de Deus, e falar de Jesus de Nazaré. Contar as boas novas. Contar aquilo que Ele já fez na tua vida quando você aceitou Ele como Salvador. Nós precisamos celebrar a Cristo com outras pessoas que ainda não conseguem entender o nascimento de Jesus, a importância que tem a vinda do Messias para nós. Louvado seja Deus. E eles divulgaram a palavra, e todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Havia uma promessa, e Deus, Ele cumpriu a promessa. A promessa de Deus na tua vida, Ele vai cumprir em nome de Jesus. Porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que saia
arrependa. Por um acaso ele prometeria e não cumpriria? Ele é só Deus de longe? Também é Deus de perto. Ele tem todo o poder. João capítulo 4, versículo 42. Já vou encerrar a mensagem. Aleluia! Dia de festa, dia de alegria, dia de dançarmos na presença do Senhor. Davi dançou na presença de Deus. A arca representava a presença do Senhor no meio do arraial. E quando a arca foi tirada daquele lugar, a presença de Deus foi tirada. E quando ele recupera, aleluia, aquela arca, ele dança de alegria na presença do Senhor. Então você pode dançar sim na presença de Deus. Você pode celebrar sim na presença do Senhor. Porque, aleluia, a alegria do Senhor é a nossa força. E Deus não é fraco. Então a alegria do Senhor é a nossa força. João 4, capítulo 4, versículo 42. E diziam a mulher: não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então nós temos a certeza que Cristo é o Salvador do mundo. Atos capítulo 13, versículo 23. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Atos, capítulo 13, versículo 23. Aleluia. Vamos lá. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel, para Salvador de toda a humanidade. Louvado seja Deus. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Está dormindo aí não, né, Márcia? Aleluia. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis, daqueles que o aceitaram, né? Ele deu a vida por todos, mas nós precisamos confessar Jesus como nosso Salvador. Aleluia. Então é para isto que nós trabalhamos e lutamos, para levar a mensagem de Cristo a outras pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus. Tito, logo depois de Timóteo, capítulo 4, Tito 2, Tito 2, versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Que venhamos estar sempre aguardando a vinda de Jesus. Há uma promessa para o povo de Deus, que Deus virá arrebatar a sua igreja, a sua noiva.
E a noiva de Cristo, ela precisa estar preparada. Ela precisa estar ataviada para o encontro do seu esposo. Aleluia. Não seja como aquelas virgens que não tinham azeite. Você precisa ter o azeite na sua lamparina. Precisamos ter a reserva do azeite. E essa reserva nós conseguimos na oração, no jejum e na separação para servirmos ao nosso Deus e ao nosso Senhor. Eu encerro essa mensagem em 1 de João, capítulo 4. 1 de João, capítulo 4, versículo 14. 1 de João 4, versículo 14. Todos acharam? 1 de João capítulo 4, perto de Apocalipse, versículo 14, diz assim: e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Então qualquer que confessar a Cristo como Filho de Deus, ele estará em nós. Então Jesus é o nosso Natal. Papai Noel não é o nosso Natal, porque ele não foi até a cruz do Calvário e pagou um alto preço por nós. Jesus é o nosso Natal. Não podemos nos esquecer da celebração da festa, né? Fizemos um estudo de Natal na quarta-feira passada, e eu disse para os irmãos: é o nascimento de Cristo. A comemoração é o nascimento de Cristo. Mas as pessoas se esquecem que é o nascimento do Salvador. Todos os mercados, todos os shoppings, todas as lojas que eu entrei, eu vi a figura de Papai Noel. Em nenhum desses lugares eu vi celebrando a Jesus como Salvador da humanidade. Mas dentro da minha e da tua casa, dentro das nossas igrejas, precisam ter Jesus como o maior e principal símbolo dessa festa. Não podemos nos esquecer que Ele é o nosso Natal. Amém, irmão? Você pode aplaudir Jesus? Aleluia! Você que pode se colocar de pé.